Mas nem tudo são flores, né? É para fechar os desafios que a gente enfrenta, tanto nessas questões de aquisição de mais NASFs, como da própria estrutura. A gente ainda precisa responsabilizar muitos gestores para entender a atenção básica, saúde da família como estratégia prioritária. Tem que otimizar a utilização de recursos, né, financeiros mesmo, que o dinheiro seja utilizado para expandir a equipe de saúde da família, para que seja contratado fisioterapeutas dos NASFs, para que seja contratado grupos de equipe de saúde da família, priorizar os investimentos, capacitar o pessoal em recursos humanos para trabalhar em atenção básica, que se crie mais oportunidades dessas de conversa, para que vocês entendam que isso exista, que vocês possam optar por esse futuro profissional também. Avaliação e acompanhamento permanente tem que ter, para saber se as coisas estão dando certo ou não. Trabalhar com lógica do território, aumentar o problema do grande aumento da demanda. A cidade cresce a cada dia, então é muita gente para atender, é muita gente para lidar, e a oferta de serviço fica sendo sempre menor, né? Compromisso de gestão com a saúde, ter sempre profissionais capacitados, e entender que a estratégia é um modelo mesmo que vai organizar a atenção básica. E é isso. Eu agradeço a atenção. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer contrato já? Depois que sair do contrato? Fiquei contente com as explicações aí. Eu agradeço. Gente, nenhum questionamento, nenhum comentário a respeito que a gente já viu da distribuição de vacina, da apostila, da questão física, da unidade básica. Nada disso, mas a estrutura física do lado é o mesmo lugar da saúde da família? A portaria do NASF não exige que a equipe tenha uma estrutura física, mas exige que ele tenha um espaço adequado para a atuação de atendimentos individuais, por exemplo. A gente utiliza, em muitas cidades tem a unidade do NASF, mas ela não é obrigatória. Aqui em Porto Velho, o NASF Zona Sul está atrelado às equipes do Manuel Amorim de Matos, lá na unidade do Manuel Amorim de Matos. E a equipe do NASF da Zona Leste está atrelada às equipes do Amigo Gondim, ali na José Maria dos Reis, com as unidades das equipes da Zona Leste. Onde tem as equipes da saúde da família nas unidades, todos têm uma salinha reservada para eles, onde eles possam fazer planejamento, arquivar, né, as famílias, essas coisas. Eles não vão trabalhar com prontuários individuais para o NASF, eles vão trabalhar com o mesmo prontuário de saúde da família. Então, quando saúde da família, se existe os arquivamentos. Aí quando eles vão atender individualmente, é feita uma adaptação, é feita uma sala de algum profissional de saúde da família e o atendimento do NASF é feito ali. Aí ele utiliza. Fisioterapeuta, por exemplo, demanda de materiais, né? Vocês utilizam equipamentos, utilizam dispositivos específicos, né? Todo esse material ele é disponibilizado. É necessário ser feita compras e tal, e deixado, por exemplo, nesses núcleos que são as unidades polos, né? Digamos, Amorim e Amigo Gondim. Aí quando vocês forem fazer atividade fora, tem que ir lá pegar esse material para levar para o local onde vocês vão executar. Hoje aqui em Porto Velho a gente tem transporte para isso. Na cidade da Zona Sul tem um carro, é um Fiat Uno, mas é um carro, que dá para se deslocar. Nada contra o Fiat Uno, estou dizendo que é questão de espaço, seria inadequado. Mas leva a equipe e leva os materiais quando eles vão atuar. A central do navio. Região onde parte toda essa demanda assim, para que cada local tenha, não sei se é uma região especial, onde parte assim, a organização central desse estado. Os NASFs não possuem uma central, não existe isso. Ele está atrelado às equipes, então o local de atuação dele é o mesmo território da equipe. Existe uma coordenação geral na CEMUSA. É na sede da CEMUSA. A CEMUSA, o DAB, Departamento de Atenção Básica, que é responsável pelos NASF, assim como é responsável pelas equipes de saúde da família. Parte de lá, Aí as demandas, as necessidades, parte da própria equipe. O que parte de lá é disponibilização de recursos, de materiais, de equipamentos, para o NASF poder atuar. É responsabilidade de contratação, é responsabilidade da atenção básica. Departamento de Atenção Básica da CEMUSA. Algo mais, gente? Alguma colocação? Fora isso, eu achei muito bom, tá, professor Marcos, porque assim, eles tiveram, na verdade, uma base, ou da
ninguém pensa na hora, né? Então esses links, na verdade, a gente já tem que pegar lá no processo, lá onde tudo começou. E aqui em Porto Velho, que ele trouxe foi brilhante, eu adorei, né? Adorei a foto histórica, né? Então tudo começou lá na Estrada de Ferro, o ciclo da borracha, né? A questão do ouro aí. Então isso tudo, hoje, olha como está influenciando, né? Nessas doenças aí que a gente encontra, tá? Então eu espero que tenha ficado claro, até a gente conseguir de prova, né? O que é então a atenção básica primária hoje, né? Agora eu acho que ficou bem claro na cabeça de vocês que a gente trabalha primária a prevenção, né? Justamente para que a gente evite aquele indivíduo adquirir uma doença aí sim, vá para uma sanidade desse ano, tá? Gigante, né? Palmas. E agregue, né? Agregue porque a tendência é essa. A tendência é sempre inserir mais profissionais interdisciplinares dentro da atenção básica. Quem gostar, porque no mínimo visualizar isso como uma oportunidade, é muito bem-vindo. A gente necessita muito.